Muito bom dia, então, para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, você que está acostumado a assistir a nossa programação aqui no canal 7 digital da NET a partir da 1 da tarde. Hoje, então, entramos um pouquinho mais cedo do que habitualmente, porque vamos ter aqui uma audiência pública da Secretaria de Finanças relativa ao terceiro quadrimestre de 2015, para passar aqui valores, metas fiscais, como é que foi aplicado o dinheiro da cidade. Ao meu lado aqui está o diretor do Tesouro, o Edivaldo Ramos de Oliveira, e vai falar com a gente. Hoje o secretário de Finanças, o André Castro, não pôde estar presente, mas o Edivaldo veio aqui representar o Tesouro e, portanto, vai falar muito bem. E eu queria que você antecipasse um pouco do que a gente vai ver na exposição de daqui a pouco. Edivaldo, bom dia, obrigado por falar com a gente ao vivo. Bom dia aos telespectadores. É sempre um prazer vir aqui prestar contas. E prestando contas, nós estamos nos apresentando à sociedade e dando os esclarecimentos necessários. Nós vamos ressaltar o fato de que, não obstante a crise que esteja instalada no nosso país, já há algum tempo está a olhos vistos, a arrecadação municipal dos tributos municipais não tem caído. A boa notícia é essa, que nós estamos tentando e estamos conseguindo manter a arrecadação do município numa linha ascendente. Não houve queda da arrecadação em 2015 dos tributos municipais. Só para situar alguns exemplos, do IPTU teve uma elevação de 13%, do ISS 5% e de TBI 11%. E nós atingimos as metas fiscais. Tudo isso será detalhado na audiência pública daqui a pouco. Agora, você citou a crise, né, que é uma coisa que as pessoas acabam temendo muito, né, e geralmente é muito difícil mesmo, porque as pessoas acabam tendo menos dinheiro no bolso, há muitas demissões, o desemprego aumenta. Para o município, o que isso significa, principalmente para o ano de 2016? Porque a gente vai falar do terceiro quadrimestre de 2015, mas acho que dá para a gente prever um pouquinho do que vai ser esse ano de 2016. Prejudica muito, até porque alguns especialistas dizem que a crise pode piorar ainda nesse ano de 2016. Evidentemente que nós trabalhamos numa perspectiva positiva, como cidadãos, não só como gestores públicos, mas como cidadãos também. Mas o efeito imediato da crise financeira é no consumo. O efeito imediato é no consumo. E afetando o consumo, evidente, diminui a arrecadação proveniente do consumo. O que isso significa? Significa que, por exemplo, a arrecadação do ICMS, que é um imposto estadual, isso tende a cair. Evidentemente que é consequência direta da crise, mas também nos preocupa a redução do nível de desemprego. Por isso que a Prefeitura tem se empenhado bastante, e nesse momento o prefeito está numa reunião com o seu secretariado, discutindo exatamente medidas administrativas que possamos tomar no sentido de combater a crise no município, os efeitos da crise na administração e, ao mesmo tempo, fazer o que, se você me permite dizer, o nosso ajuste fiscal aqui municipal. Claro, e a gente sabe também, né, Edivaldo, que se o país arrecada menos, às vezes acontece justamente pelo que você citou, o capitalismo ele é cíclico, então de repente, se o país arrecada menos, se o estado arrecada menos ou o município arrecada menos, e a gente sabe que Guarulhos também tem uma boa parte de recursos que vem do governo estadual, que vem do governo federal, há algum temor disso, de que os recursos diminuam, os repasses diminuam, a cidade pare de fazer obras, pare de investir onde precisa? O risco sempre há, né? Sempre há. É evidente que uma crise gera suas consequências e especificamente no cidadão. Ele não coloca nas suas prioridades o pagamento dos tributos, até por uma impossibilidade financeira disso. Melhor ter comida na mesa primeiro, né? Evidente. E nós entendemos perfeitamente isso. O risco há. O que nós podemos fazer? Nós podemos adotar medidas internas, medidas na prefeitura, medidas no município que possam minorar, possam diminuir, possam de alguma maneira mitigar os efeitos da crise no município e nos cidadãos do município de Guarulhos. Mas evidentemente a capacidade do município, até por a questão de atribuição, é limitada. Algumas áreas não são específicas de atuação da prefeitura. Naquilo que nos compete, nós estamos envidando esforços e, de novo, ressalto, a reunião do secretariado nesse preciso momento tem como tônica exatamente o combate à crise e o nosso ajuste fiscal aqui municipal para tentar evitar que os efeitos da crise, enquanto a gente não consegue a reversão disso, a reversão dessa crise econômica, sejam significativos no município. Porque até o momento, do ponto de vista da economia da prefeitura, nós estamos conseguindo, com esforços internos, fazer frente à crise financeira. Para a gente fechar aqui, Edivaldo, já vai começar aqui a audiência pública presidida pelo vereador Paulo Sérgio, que é o presidente da Comissão de Finanças aqui da casa, por isso ele estará aqui no comando. Aí uma questão retórica, até eu acho que não tem muito a ver com a audiência em si, mas é bacana porque a gente fala de impostos, né? Principalmente arrecadação e impostos, que é no que a gente vai se pegar hoje, principalmente, que você vai mostrar para a gente. Você acha que os impostos arrecadados, todos esses valores, eles são dignamente devolvidos à sociedade em formas de serviços e de benefícios? Primeiro, é preciso ressaltar que isso está no subconsciente ou no imaginário das pessoas, que o imposto não é bom, senão não seria imposto, né? Seria voluntário. Então, pelo fato de ser imposto, já tem uma rejeição natural das pessoas. Mas aqui no município de Guarulhos, a gente precisa
analisar o presente na comparação com o passado. Evidente que se a gente pega a cidade 10, 15, 20 anos atrás e a cidade hoje, a dimensão é outra. Isso é muito evidente de que as políticas públicas que nós empreendemos aqui no município de Guarulhos estão gerando resultados. A cidade cresceu, a cidade se desenvolveu, isso a olhos vistos. Embora tenha os efeitos da crise, nós estamos trabalhando em políticas que possam minorar esse efeito. Mas é evidente que isso tem impacto no município de Guarulhos. Agora, quanto à justeza ou não dos tributos, é uma análise difícil, porque o cidadão, via de regra, ele quer o efeito imediato. Às vezes a prefeitura não consegue asfaltar ou tapar o buraco da rua dele, diretamente dele, mas em outra região da cidade a prefeitura está agindo. Nem sempre a gente consegue canalizar os recursos para uma área específica que poderia muito bem dar visibilidade para a prefeitura. Mas tem aquelas situações que talvez não deem visibilidade, mas que são tão importantes quanto. Então fica difícil para o cidadão comum avaliar como um todo. Por isso que é importante participar das audiências públicas, questionar, trazer sugestões, participar do orçamento participativo. Tudo isso legitima a participação do cidadão. Porque também a gente não pode aceitar como sendo uma postura do cidadão, uma postura republicana do cidadão que não participa de momento algum. Muitos sequer participam da eleição, sequer votam e depois criticam o governo. A gente pede a colaboração dos cidadãos nesses eventos públicos, nas audiências públicas, no orçamento participativo, exatamente para que juntos construamos uma cidade melhor, uma cidade mais democrática, mais fraterna e principalmente mais justa. É preciso colaboração de todas as partes, né? Poder público, o cidadão também mais politizado, mais consciente, enfim. Obrigado por falar com a gente, boa audiência. É sempre um prazer estar aqui na Câmara prestando contas aos vereadores, mas não só isso, prestando contas à sociedade como um todo. E fazemos isso com extrema satisfação, conscientes de nosso dever como agente público. Ok, obrigado, Edivaldo. A gente vai acompanhar agora a audiência, então, aqui com o Edivaldo e presidida pelo Paulo Sérgio. Daqui a pouco, então, a gente se encontra aqui com outras informações. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nesse momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber, representando o Executivo Municipal, o senhor Edivaldo Ramos de Oliveira, diretor do Departamento do Tesouro da Secretaria de Finanças do município, que irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2015, obedecendo desta forma ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, lei esta de responsabilidade fiscal. Passo aqui, entendeu, com a palavra, então, o senhor Edivaldo para a exposição da apresentação do terceiro quadrimestre de 2015 do município de Guarulhos. Bom dia, quero agradecer ao presidente Paulo Sérgio, aos presentes aqui, as senhoras e senhores, e aos telespectadores também. Primeiramente, registrar a ausência do secretário André Castro. Ele se encontra numa reunião de secretariado no Paço Municipal, em que o Executivo discute exatamente medidas para que possamos fazer o nosso ajuste fiscal aqui, e eu venho representá-lo aqui com extrema satisfação, especialmente por poder prestar contas aos vereadores, evidente, e à população, mas diretamente à sociedade, o que fazemos, de novo, com grande satisfação. Eu vou ser breve na minha apresentação, o conteúdo é extremamente técnico, para permitir um tempo maior para questões, para dúvidas, para esclarecimentos. Bom, a reunião, como já foi dito pelo presidente, é de demonstração do atingimento das metas fiscais, do cumprimento das metas fiscais no terceiro quadrimestre de 2015. E por ser o terceiro quadrimestre de 2015, evidentemente, consolidamos o ano de 2015. Que incluímos todos os 2 quadrimestres anteriores, né? Sendo essa sequência, receitas, despesas, demonstrativo de limites e os resultados fiscais. Das receitas, com a exposição desse quadro, eu gostaria de fazer um comentário que, como se pode constatar, não obstante o cenário de crise instalado no Brasil, consequência do restante do mundo, e a retração da economia, é bom deixar claro, isso fica claro pela leitura dos números,
que a nossa arrecadação, no que tange aos tributos municipais, ela tem apresentado uma curva ascendente. Os esforços que a Secretaria de Finanças, no bojo de todos os esforços da Prefeitura tem feito, tem resultado nessa situação, em que a arrecadação municipal não tem caído. Podemos identificar lá que a receita orçamentária do ano de 2015 sofreu uma variação positiva de 8,1%, e a receita tributária, a que eu me referi, como podemos identificar lá os três primeiros ali, os tributos municipais, foi ascendente. Houve uma elevação do IPTU, da receita do IPTU em 13,1%, do ISS 5,4% e do ITBI 10,7%. De novo, contextualizando isso, né, em toda a conjuntura nacional, nós estamos enfrentando galhardamente e com êxito a crise financeira, a crise econômica. Mudando? Perdão, só um minutinho, Rodrigo. É bom ressaltar aqui também, ó, nas transferências estaduais, aqui tem um quadro de toda a receita orçamentária. Nas transferências estaduais, como podemos ver aqui, o ICMS, a variação foi 1,9%. E do IPVA, 6,8%. Mas quando analisamos, por exemplo, as transferências da União, fica claro que o crescimento não foi tão pujante quanto o do município. E o município, evidente, não apenas pelos esforços da Prefeitura, mas pela economia local, que é extremamente pujante e consegue fazer frente à crise econômica. Pode alterar. Aí a gente tem os valores deflacionados. Vamos direto para aquele gráfico, por favor. Aí tem a participação dos tributos e das transferências na receita orçamentária, no período de 2015, janeiro a dezembro, contemplando todos os 3 quadrimestres, né, fechando o ano. E aí temos o montante da receita orçamentária, e aqui, em cada uma dessas linhas aí, nós temos de quanto foi a variação. O próximo. Também é um quadro que contextualiza aqui os tributos, né, particularmente IPTU, ISS e ICMS. E assim, em rápidas pinceladas, é isso a Receita Municipal. Evidentemente que estou aberto a questionamentos posteriores, mas nesse primeiro momento, só para dar um quadro rápido, um cenário, vamos agora para as despesas. Tá? Nesse quadro de despesas é bom que ele apresenta um contraste entre a receita empenhada e a orçada, a liquidada e empenhada, o pago e empenhado e o pago e liquidado. E é bom observar que é extremamente elevado o índice de pagamentos em relação ao liquidado. Está lá na última linha, não obstante todo o barulho que se fala da relação da Prefeitura com os fornecedores, aqui fica bem claro que é extremamente elevado o índice de pagamento que a Prefeitura efetua em relação ao que foi liquidado. E assim a gente pode acompanhar. E os índices são extremamente elevados, todos eles, né? Começando com 91,8%, 93,9%, 82,6% e 87,9%. O que acho que desmistifica algumas questões que a Prefeitura não efetua pagamentos. Evidentemente que, como todo ente público, e evidentemente, como qualquer instituição e organização do Brasil, também enfrenta os efeitos da crise. Mas tem conseguido superar isso, não só com galhardia, mas também oferecendo opções para a reviravolta econômica, né? Mudando. Esses são os índices também deflacionados dos gastos da Prefeitura no exercício de 2015, né, contemplando janeiro a dezembro, que são os 3 quadrimestres de 2015. Pode passando. Aí são quadros de detalhamento técnico, que a gente pode abrir e depois detalhar, mas para podermos avançar e deixar o espaço para questionamentos, podemos ir já para o limite. Pode passar. Eu quero me fixar nos índices de participação. E coloca no da educação. É importante ressaltar a aplicação dos recursos na educação. Até 2014, o Tribunal de Contas do Estado tinha um critério do que ele entendia como sendo recursos aplicados na educação, dentro daquele limite constitucional
o imperativo constitucional de 25%. O tribunal trabalhava com a perspectiva dos recursos empenhados. Em 2014, ele mudou essa perspectiva. Ele trabalha com recursos pagos. Então, aqui está bem demonstrado que, seja em um critério ou seja em outro critério, o município atingiu. E superou, inclusive. Seja no critério dos empenhados, totaliza 25,36, seja no critério de pagos, 25,25. Então, o município atingiu os 25% da educação. Pode passar para a saúde? No que diz respeito à saúde, também não só atingimos, quando quase que dobramos a aplicação de recursos na saúde. O imperativo constitucional fala em 15%, nós aplicamos 27,5%, quase o dobro. A dívida. Vamos para a dívida. O último dos itens que são apresentados nessa nossa demonstração das metas fiscais, né? O último item é o da dívida, o endividamento do município. O endividamento do município, é bom dizer que o limite da LRF fala em 1,20%, 120%, 1,20%. Nós atingimos, como fica claro ali, 90,1%. Então, nós estamos aquém, muito distante do limite constitucional, do limite da LRF para endividamento do município. Aqui da dívida consolidada municipal, no exercício de 2015. Pode ir para o resultado primário? E aqui mais um quadro extremamente técnico, né? Da demonstração do resultado primário e do resultado nominal, só ponderando que o resultado primário não inclui os encargos financeiros, né? E o resultado nominal inclui os encargos financeiros. Está bem claro ali, ó, cada um de uma cor, um para cima e outro para baixo, para dizer que o município, com tudo isso, eu fui muito rápido, muito breve, mas estou aberto a questionamentos. Eu fiz só uma rápida pincelada para dizer que o município está resistindo e bem à crise, mas é evidente que os efeitos da crise são sentidos em todo o país. Nós estamos resistindo bem. Só um dado para contextualizar isso que eu disse: o PIB do Brasil, em 2015, ele sofreu uma retenção. Ele retraiu 3,7%, e a previsão para 2016 é 2,9%. Quando a gente analisa as receitas municipais, elas têm uma curva ascendente, como eu disse, de IPTU 13%, ISS 5% e o ITBI 11%. Isso, é evidente, nos ajuda no desenvolvimento e implementação das políticas públicas para enfrentamento da crise. E fazer o possível para que também consigamos contribuir para a diminuição no desemprego aqui no município de Guarulhos também, o que, evidentemente, vai ativar a economia como um todo. Não só do ponto de vista do pagamento dos tributos, mas o giro da economia como um todo. E é bom dizer que o efeito imediato da crise se manifesta no consumo. E, evidentemente, que com a diminuição do consumo, isso reduz a arrecadação do ICMS. E a arrecadação do ICMS é a nossa principal fonte arrecadadora de tributos aqui do município. Então, só resgatando. Com a crise instalada, diminui o consumo, diminuindo o consumo, diminui o ICMS e diminui a arrecadação do município. A gente tem tentado compensar uma coisa com a outra. A diminuição dos recursos estaduais do ICMS com a elevação da receita municipal. Isso a gente tem conseguido, como ficou demonstrado aqui no exercício de 2015. Acho que em rápidas pinceladas é isso, presidente. Estou aberto a algum questionamento, algum detalhamento que se faça necessário. Antes de passar a palavra aos presentes aqui, eu gostaria aqui de registrar a presença do senhor Arinaldo, que é assessor do vereador professor Samuel, o Bruno, assessor do vereador Geraldo Celestino. Gostaria de dizer aos senhores que o vereador Geraldo Celestino teve que sair às pressas por motivo de saúde da filha, que todos nós sabemos o que está ocorrendo, devidamente justificada a ausência, no qual o vereador faz parte desta comissão. Quero aqui também o senhor Anderson, assessor do pastor Anistaldo, aqui é presente também, e abrir a palavra para quem queira fazer algum questionamento ao diretor Edivaldo,
para que possa esclarecer algumas dúvidas que porventura poderá haver. Então, fica aqui aberto, quem quiser se inscrever para fazer uso da palavra, esteja à vontade. Como não há manifestação, eu gostaria, então, senhor Edivaldo, esta casa aqui, ela tem a prerrogativa, né, e a incumbência e a responsabilidade de aprovar, estudar, analisar, propor a LDO, a Lei de Diretrizes, quando vem para esta casa, bem como o orçamento, também através das dotações, as discussões democráticas que é esta casa e finalizando o acordo, a aprovação. Eu gostaria aqui, se for possível, nos colocar aqui, o que nós vemos aqui é uma mudança que houve do Executivo com relação ao orçamento. Existem dotações aprovadas, percentuais aprovados para as respectivas secretarias dentro da estrutura do Executivo. Eu gostaria de saber, porque eu vejo dificuldades das próprias secretarias quando há investida do colegiado desta casa, da própria população, na questão de atendimento previsto dentro do que foi aprovado. Existe uma dificuldade muito grande, porque me parece-me que hoje existe uma centralização de distribuição de valores. Como nós aprovamos em percentual a secretaria, eu gostaria de saber como que é feito a comunicação dos percentuais que poderão se utilizar mês a mês à secretaria, ou se há uma secretaria específica que vai direcionando a secretaria às prioridades dos valores. Não sei se eu fui claro, mas interagindo com o senhor, dentro da explanação, poderei fazer novas indagações. Pois sim, presidente, se me permite. Primeiro, é importante ressaltar que a gestão do orçamento do município compete à Secretaria de Governo. O Departamento de Controle de Gestão é quem cuida do orçamento municipal. Eu tenho dificuldade para detalhar o procedimento específico e particularizado de cada item do orçamento na sua distribuição para as secretarias. O que eu posso dar como explicação para o momento, embora eu me comprometa a oferecer as respostas que forem necessárias depois, questionando as áreas também, não tem problema, vocês podem nos oficiar. Eu tenho conhecimento pela mídia de que há um consenso, de que há demora na resposta por parte dos ofícios e dos requerimentos que são encaminhados pelos vereadores. Respondendo pela Secretaria de Finanças, eu tenho esse cuidado, não só pela responsabilidade advinda da consciência do servidor público, mas também como cidadão do município, que reconhece a legitimidade dos vereadores. A informação é importante. Na Secretaria de Finanças, nós temos tentado, no que é possível, responder com a máxima agilidade, recebido vários vereadores, alguns questionamentos também. Agora, do governo como um todo, eu sugeriria que isso encaminhasse para a Secretaria de Governo, porque, na verdade, é um procedimento que é feito pela Secretaria de Governo. Compete à Secretaria de Governo a gestão do orçamento. E aí, na sua distribuição para cada secretaria. Inclusive, quando houver alguma movimentação orçamentária, claro, legalmente possível, e que, eventualmente, não tinha sido previsto na proposta original. Só para deixar bem claro, é que é uma questão que compete à Secretaria de Governo. Eu posso até dar uma explicação do entendimento que eu tenho, mas acho que a resposta segura, precisa e correta só pode obter na Secretaria de Governo. Da Secretaria de Finanças, eu posso assegurar, vereador, com toda certeza, na Secretaria de Finanças, os requerimentos ofícios que nos são enviados, nós respondemos com a máxima urgência. Então, senhor Edivaldo, continuando a questão da pergunta, eu gostaria de saber quando que se deu a centralização junto à Secretaria de Governo, a disponibilidade para as unidades da estrutura, porque anteriormente nós temos conhecimento que dentro do percentual a própria Secretaria de Finanças colocaria o valor arrecadado, o percentual durante os exercícios, e os próprios secretários tinham o contato diretamente com a Secretaria de Finanças e não do governo. Eu gostaria de saber qual foi esse período que houve essa mudança e que o que é aprovado, os percentuais,
eles são disponibilizados para a secretaria ou se eles, independentemente de percentual arrecadado e disponibilizado unitariamente às secretarias, ela, como poderei dizer, ela dificulta, por exemplo, as próprias pastas. Então eu gostaria de saber se isso é seguido à regra ou não, ou primeiramente é disponibilizado a um determinado segmento e as outras demais estruturas não podem se utilizar do percentual aprovado através do orçamento nesta casa. É evidente que o orçamento ele é cumprido rigorosamente. Há uma margem que o governo pode trabalhar em cima desses percentuais do orçamento. Quanto ao momento em que isso saiu da alçada da Secretaria de Finanças, eu não vou saber responder. Eu posso lhe dar uma informação. Eu estou na administração desde o ano de 2006. Em 2006, quando eu entrei na administração, a gestão do orçamento já estava com o governo. O Departamento de Controle e Gestão é exatamente isso. Tradicionalmente, em todos os entes públicos, a Secretaria de Governo, o orçamento fica afeito à Secretaria de Planejamento, que aqui nós não temos no município. Eu não sei dizer se no momento em que nós fizemos a mudança da nomenclatura da antiga Secretaria de Planejamento, que o orçamento foi avocado à Secretaria de Governo. O nosso diretor Paulino aqui presente gostaria de... O senhor Paulino é o diretor de finanças, né? Se utiliza do microfone para que a gente possa registrar. Está sendo gravado a audiência. Poderia ser? Por favor, fique à vontade, John. Eu aproveito, presidente, para registrar aqui a presença do diretor Paulino Caetano, diretor do Departamento de Receita Imobiliária, do diretor Tércio Teixeira, do Departamento da Despesa, do Wagner Bem-vindo, nosso secretário adjunto, e dos nossos funcionários lá da secretaria, o Rui, o Evandro, aqui o Rodrigo. Paulino, por favor. Bom dia a todos. O orçamento, né, a gestão do orçamento na Prefeitura de Guarulhos, né, que anteriormente estava subordinada à Secretaria de Planejamento, está na Secretaria de Governo, né, quando foi criado o Departamento de Controle e Gestão desde 2002. A gestão do orçamento, a gestão financeira, né, sempre foi de competência e atribuição da Secretaria de Finanças. Ok. Então significa, todo o trabalho em relação à busca de arrecadação de crescimento é da Secretaria de Finanças, porém coloca-se à disposição do controle e gestão através da Secretaria de Governo e eles que fazem a liberação, a distribuição, entendeu, para as unidades, para atendimento das dotações aprovadas por esta casa. Senhor presidente, só complementando, é evidente que atendendo às prioridades definidas pela Secretaria de Governo em conjunto com o prefeito, evidente. Bom, eu acho que tá claro a manifestação, mas é para poder nós tirarmos esta dúvida, né, em relação aos trabalhos desta casa, mas de forma nenhuma não há nenhum tipo de crítica à Secretaria de Finanças, muito pelo contrário, a gente sabe da luta que tem a Secretaria, a busca de recurso, muitas vezes até dolorosa, porque sempre quando fala em qualquer trabalho que é voltado à arrecadação, isso tem um custo para a população. Eu sei a dificuldade que é, mas vocês vê o lado técnico. E nós temos que trabalhar o lado político, porque nós trabalhamos diretamente com a população e sabemos, estão buscando de tal forma para que haja um equilíbrio e não tire daquelas pessoas que não possam, que já estão saturadas. Eu sei a dificuldade que é, mas eu quero aqui cumprimentar e agradecer a presença. Entendemos perfeitamente, o secretário André não pôde estar por força de uma reunião de última hora, tanto é que a TV Câmara está aqui às 11 horas, estava pautado às 11 horas, a pedido da próprio secretário, que não poderia chegar nesse horário, houve uma flexibilidade, o entendimento desta comissão, nós estendermos às 11 horas e 30 minutos, dia e hora, a pedido do próprio secretário, mas a gente entende que, infelizmente, quem ocupa um cargo de primeiro escalão, ele está passivo, entendeu, de última hora ser convocado, como acontece muitas vezes com esta casa aqui, através dos vereadores aqui. Então, portanto, agradecemos a Vossa Senhoria e aos demais diretores e técnicos da Secretaria, os assessores, os funcionários desta casa aqui, em cumprimento ao previsto na legislação, está aqui devidamente cumprido. Estamos aqui agora analisando
a prestação do terceiro quadrimestre, que finaliza o exercício de 2015 dentro do período que existe limite, que é justamente este mês, mas devidamente cumprido. Então, agradeço ao senhor diretor Edivaldo, que esteve aqui prestando os respectivos esclarecimentos. Muito obrigado, agradeço a todos os demais presentes e estamos aqui dando por encerrado a presente audiência. Muito bem, terminada então agora a audiência pública aqui da Secretaria de Finanças, relativa aqui à prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano de 2015. A gente ouviu aqui no início, na abertura que eu fiz, o Edivaldo, que é o diretor do Tesouro, e agora ao meu lado aqui está o presidente da Comissão de Finanças, o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR. Vereador, só para a gente poder deixar bem claro, o senhor fez uma pergunta bastante pertinente, bem pontual, sobre gestão de recursos e arrecadação de recursos. O que exatamente o senhor quis saber com essa pergunta? Que dúvida o senhor quis tirar exatamente? Não, justamente a dúvida que nós temos aqui é com relação, como falo, existe o Departamento de Controle e Gestão, que era da Finanças, entendeu? Passou à Secretaria de Governo. Então, o que eu quis entender, primeiramente, é o seguinte: esta casa, ela tem o dever e a obrigação de aprovar, de trabalhar, aprovar, propor, mudar a proposta colocada aqui da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e, consequentemente, a lei orçamentária. Então, o que acontece? Existe a diretriz orçamentária, que é o plano de governo durante o ano, né, do Executivo. E o orçamento são os valores, entendeu? A estimativa de arrecadação, fixando-se as despesas através de dotações por unidade da Prefeitura. São 21 secretarias, todas elas têm um percentual dentro da proposta de arrecadação. E é feito os trabalhos e pontuado através de dotações, que é aprovado por esta casa. Então, o que eu quis dizer é o seguinte: anteriormente, por exemplo, a Secretaria, através do Departamento, diretamente, eles interagiam junto aos secretários de cada pasta, né? Porque é aprovado em percentual de arrecadação. Então, o que ocorre? Hoje, por exemplo, a arrecadação é comunicado, por exemplo, à Secretaria de Governo através do departamento afeto a eles ali, e eu queria saber se o percentual aprovado aqui era disponibilizado às unidades, ou seja, 2%, 25%, 15%, se era correspondido durante a arrecadação mês a mês. Então, não tivemos uma resposta nesse sentido, fala que a arrecadação é passada para lá. Por quê? Porque, como esta casa aqui é a casa mais democrática, que é o poder mais democrático, porque aqui nós temos representantes de todo o segmento da sociedade através do mandato, são os vereadores, né? Então, o que acontece? Os vereadores, cada um tem uma atuação em várias áreas, um na saúde, um na educação, um na infraestrutura, um, entendeu, do meio ambiente, enfim. E existe uma certa dificuldade quando, proporcionalmente, não é disponibilizado para as secretarias. Então, às vezes, o seu governo dê prioridade a um determinado segmento e os demais ficam preteridos. Quer dizer, para a gente trocar em miúdos, vereador, só para o pessoal que está assistindo agora entender. Às vezes pode ser que a verba exista, ela já está fixada, ela vai ser utilizada, mas nem sempre ela é repassada como prioridade para determinada secretaria. É isso? Fui claro aqui? Perfeitamente, no proporcional apontado, entendeu, e aprovado por esta casa. Que nós vimos aqui que houve uma arrecadação, aumento de arrecadação no percentual de 8,1%. Arrecadação prevista. Então, está dentro da previsão apresentada, houve arrecadação e a gente sente, por exemplo, em algumas determinadas áreas, uma dificuldade muito grande, que é a aspiração, é a cobrança da própria população. O senhor acha que isso prejudica, então, a gestão de recursos do município, de repente, vereador? Eu acredito, se não haver uma distribuição proporcional, entendeu, ao longo do ano, então várias áreas elas são prejudicadas, então algumas são satisfatoriamente atendidas e outras ficam prejudicadas. E aí foi o problema que o senhor quis tirar, essa dúvida, e constatou que realmente é esse problema, né? Eu sinto uma certa dificuldade, entendeu, nesse sentido. Porque se fosse colocado a arrecadação foi X, quer dizer, o percentual previsto da arrecadação foi tanto. Dividido proporcionalmente para todas as unidades, os secretários saberão, entendeu, tocar dentro dos limites propostos. Então a gente vê uma certa deficiência quando chega no final do mandato. Nós vimos que aquela secretaria, ela não correspondeu ao percentual, muito embora enxuto, porque toda secretaria quer mais, mas aquele percentual enxuto não é totalizado para que aquela secretaria possa fazer uma boa gestão. Ou seja, apesar de às vezes haver o dinheiro, ele nem sempre está disponível. Obrigado por atender a gente, vereador. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço a vocês, sempre atuantes, sempre também com as perguntas pertinentes que fortalecem a audiência pública. Parabéns à imprensa desta casa aqui.
Muito obrigado. Está liberado o vereador Paulo Sérgio, portanto, presidente aqui da Comissão de Finanças. Então está aí a audiência pública que você acompanhou relativa à prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano de 2015, aqui pela Secretaria Municipal de Finanças. Convido a você a continuar na nossa programação, porque daqui a pouquinho, 1 da tarde, tem o Jornal da Câmara e logo na sequência, Ponto de Vista. Então tem bastante coisa para você acompanhar. Obrigado e continue com a gente. Nos vemos aqui numa próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.